E é isso aí, gente. Bem-vindos de volta à Academia para a Alma. E olha só, né? Hoje eu quero trazer para vocês um tema que eu já tô para trazer ele antes das férias, mas acabaram chegando algumas perguntas, também achei que eram férias, era bom dar um tempinho, e agora voltar para o que eu estava trazendo sobre a teoria e prática, sobre a Kabbalah. E eu prometi para vocês, não esqueci, que eu vou falar sobre as nossas 10 Sefirot, que é as nossas 10 formas, nossos 10 atributos que a gente recebe de Deus para fazer a sua imagem e semelhança, e nada melhor do que esse período para estar trabalhando com isso. É, mas existem dois pilares que são, vamos dizer, essenciais para toda essa nossa conversa aqui e que eu acho que eu ainda não falei de uma forma incisiva. Falei em todos porque está intrínseco, porém, eu acho que eu nunca falei especificamente, que é a nossa emuná e a nossa bitahon. Ou seja, em português, nossa fé e confiança no Criador, no único, em Deus, ou como quiser chamar, como eu já falei para vocês, aqui nomenclatura não faltam, e a gente está falando da mesma coisa, do significado de um Criador que está criando, criou e ainda cria o nosso universo e a nós a cada momento. Quando a gente constrói esses dois pilares, a gente consegue lidar com tudo e com todos de uma maneira muito mais tranquila, muito mais plena, muito mais focada no nosso objetivo, que é sentir a paz, sentir a tranquilidade de estarmos de acordo com o nosso propósito, que é estarmos nesse mundo justamente para fazer a morada deste Deus, né, desse Criador, neste mundo tão superficial, tão bom, não vou dar características para o nosso mundo aqui, que eu acho que todo mundo conhece bem. Então, quando a gente assume esse propósito, a gente entende que nós somos muito pequenininhos diante deste universo, diante deste Criador, diante de outros seres, porém, nós somos únicos e insubstituíveis diante do nosso propósito único e especial e essencial, senão a gente não estaria aqui, né? É o que eu sempre falo. A gente só vai. As pessoas que nos deixam neste mundo, neste momento, é porque conseguiram concluir a sua missão. Então, se a gente está aqui, está vivo, a gente está sendo construído, a gente está em constante aprendizado. Inclusive, foi interessante, ontem mesmo meu filho estava comentando sobre uma situação e que daí o meu marido não estava entendendo. E eu falei para ele, calma, né? Ele ficou muito nervoso. E eu falei, estamos todos aprendendo. De repente, seu pai não entendeu isso. Você precisa ensinar ele, você precisa explicar para ele o que você está querendo dizer. E, e isso independe de idade, né? Eu acredito que o ser mais velho aí do mundo, cento e tantos anos que eu imagino que estão por aí, ainda estão aprendendo, senão não estavam mais nesse mundo. Não teria mais necessidade, né, de ter essa alma nesse mundo. Então, se Deus permanece a gente aqui, é para a gente aprender, é para a gente crescer, é para a gente se aprimorar. E para ter toda essa evolução, eu acredito que existem esses dois pilares que quando a gente vai semeando, como sementes mesmo, né, para germinar, a gente cresce muito mais forte, muito mais saudável e com muito mais propósito. Como eu já contei para vocês, né, eu tentei outras fórmulas, mas até hoje eu não descobri nenhuma outra fórmula tão eficaz como semear e germear, né, e sustentar esses dois pilares, que é a fé e a confiança. Então, é um episódio que eu já estava querendo falar para vocês já há algum tempo, e como eu tô falando, nada é por acaso, está vindo justo nesse momento, onde a gente está às vésperas da entrada de um novo mês, que é um mês super especial, todos são, né, mas porque todos têm a sua energia, todos têm o seu significado, mas este é o mês que, se eu fosse escolher, vamos dizer, um mês para viver, seria esse. E é interessante até, né, porque eu poderia escolher o mês de Nissan, que foi o mês de milagres gratuitos, onde Deus desce para o mundo e nos salva e nos liberta. É um movimento exatamente contrário do que está sendo feito agora. Que será feito agora, né? Vamos começar agora esse mês com o contrário, onde agora nós devemos dar esse primeiro passo para Deus que está aberto e disponível para a gente. Então, pela Kabbalah, né, se diz que o rei está no campo neste momento. Ele desce nesse mês para ficar aqui pertinho da gente. Ele sempre esteve aqui, sempre esteve acessível em tudo, em todos, mas ele sempre se oculta, como eu já contei para vocês também quando eu falei sobre os tzimtzunims que Deus faz para poder estar nesse mundo, essas ocultações que ele faz para a gente poder viver num ambiente onde
onde há o ilimitado, o infinito. Então, para a gente poder existir, ele faz essas contrações, que é muito parecido com o que a gente faz com nossos filhos. Muitas vezes a gente quer colocar nossas opiniões, as nossas decisões, mas a gente precisa que eles levem a vida deles, né? Supervisionando. Então, é justamente isso. E esse mês é um mês um pouquinho diferente, porque essa energia ela está mais clara, ela está mais aberta, ela está mais acessível para tudo e todos. Então, mesmo quem vive sem essa consciência de que Deus está aqui em todo e qualquer momento, em qualquer lugar, nesse momento, todos estão com essa oportunidade de acessar e de ter essa introspecção, de se conectar, esse relacionamento tão íntimo que a gente pode vir a ter ou a gente pode ter e se aprimorar sempre, constantemente. Então, esse é o momento, né, onde Deus está no campo, o rei está no campo. O rei sai do seu palácio fechado, com 1000 guardas, 1000 portas, 1000 saletes, né, para chegar aqui e estar no campo com a gente, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, no nosso dia a dia, no nosso interior, no nosso exterior. Ele está aqui justamente para a gente dar esse passo. Que é até interessante, né? O acrônimo, porque na Kabbalah a gente usa muito a questão de acrônimos. O que seria isso? O mês de Elul, ele tem 4 letras, e cada letra significaria uma frase. Então seria o acrônimo da frase Ani Ledodi, Ledodi Li, que é a frase dita nos casamentos, que os homens falam para as mulheres, né? Eu estou para o meu amado, assim como ele está para mim. E é bem interessante porque essa frase ela começa com eu, né? Então, eu estou para o meu amado. E é justamente essa a ideia de Elul, desse mês que a gente está. Eu vou para o meu amado, eu vou para Deus, eu vou para o Criador. E aí a gente precisa das nossas pernas, dos nossos pilares, dos nossos pés, que seriam Bitahon e Emuná, que é a confiança e a fé que existe esse Criador e que ele está disponível e acessível a cada instante das nossas vidas, em qualquer lugar. Então, olha que interessante, né? Que eu estava querendo trazer esse tema, guardei e surgiu agora exatamente nesse momento onde é super importante a gente falar desses 2 pilares. E juntando um pouquinho também, esse final de semana eu estava pensando sobre fazer um episódio sobre o Dia dos Pais. E aí eu pensei, eu acho que vale a pena os pais olharem os desafios da educação que eu publiquei para as mães, porque não existe um educador, né? Pais e mães, eu acho que aquele episódio ele é bem... ele representa bem o pai e a mãe, então eu acabei deixando de lado. Mas, refletindo sobre esse episódio que eu estou gravando nesse momento, eu achei interessante porque eu estava pensando sobre o Criador e o quanto ele se posiciona de muitas formas, né? A gente fala sobre ele, como eu coloquei agora, o rei está no campo como um rei e nós seríamos os seus súditos, a gente serve a este rei, mas eu gosto muito mais de pensar que ele é como um pai. Tem também a forma de pensar que ele é como um noivo, que até eu trouxe para vocês no episódio de Shavuot, que a gente estava recebendo os 10 mandamentos e que era como se fosse um casamento, mas eu acredito que a gente pode ir um pouquinho mais a fundo e pensar que aquele momento era o nosso noivado. Então, assim, foi uma reflexão que eu fiz durante uma aula, que de repente em Pessah, que foi aquele momento da salvação, foi um momento de encontro, foi um momento de que a gente conhece esse Criador, né? Conhece Deus de uma forma mais próxima através dos milagres que ele realiza. E passa-se aí quase 50 dias e a gente tem o nosso noivado, que é quando a gente recebe os nossos 10 mandamentos. E aí a gente espera para ter o casamento. E eu acredito que agora é a hora do casamento, agora é a hora da festa, onde eu não só encontrei com o meu noivo, fiz um contrato com esse noivo, mas que agora eu estou disposta a estar com esse noivo, eu me apaixono por esse noivo. Então é muito mais por amor do que por severidade. Embora muitas pessoas comentam que esse é um mês que sentem-se mais pesadas, mais com ansiedade, mais eufóricas às vezes, enfim, são sentimentos muito à flor da pele, mas eu vejo isso com bons olhos, porque eu vejo isso como o casamento mesmo, a véspera do casamento, onde a gente tá com os sentimentos à flor da pele, a gente tá tenso, mas não é pesado, pode ser extremamente leve. A gente tá casando, a gente tá feliz, a gente tá num momento de amor, de cumplicidade, de conexão. Então, não é pesado. A gente pode escolher como a gente vai se sentir. Então, por mais que venha aquele desespero às vezes, aquele incômodo, inquietação, essa ansiedade, ou mesmo esse peso, a gente pode transformar isso
Tudo é uma questão de mindset, que é o que eu falo, né? É um jeito de pensar. Se você pensa, você sente. É assim que funciona o nosso sistema. A gente primeiro pensa para daí sentir. Ah, mas eu sinto, eu não tô pensando. Mas passou pelo intelecto. Antes da gente sentir, a gente passa pelo intelecto para daí vir o sentimento. A emoção, ela tá subjugada, né? Ela tá inferior ao nosso intelecto, que é justamente as nossas 10 sefirot, que são 3 intelectuais, que é Hormah, Binah e Dat, e depois as 7 emocionais, que vem Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, e por último Malchut. Como eu já falei para vocês, não fiquem presos à nomenclatura, estou trazendo hoje aqui só para elucidar mesmo tudo isso que eu estou falando. Já prometi, vou trazer um episódio mais focado nas 10 sefirot, mas estou só fazendo um parênteses por aqui. Que a gente começa então no intelecto para daí sentir. Então, se a gente escolhe que não vai ser pesado, não vai ser pesado. Ah, mas eu tô sentindo peso. Não nega, como eu já falei para vocês, a gente nunca deve negar um sentimento. Ai, não quero sentir isso, então não tô sentindo, então bola pra frente. Não, isso é péssimo. Eu não quero sentir isso, eu estou sentindo, e sim, bola pra frente, mas eu estou sentindo. E eu posso transformar, porque tá dentro de mim. Eu não posso transformar as situações e as pessoas que estão fora, não posso transformar nada que está fora. Mas o que está dentro, sim. E esse mindset, esse peso, ele é dentro. Ah, mas tá tudo tão pesado, tá difícil, como que eu não vou me sentir pesada? Aí depende da gente. Olhar por uma outra perspectiva. Olhar pela perspectiva de que somos muito pequenos para entender o que está acontecendo. E que por mais que eu sinto que está pesado, eu só sinto porque eu não entendo. Que é muito parecido com a situação da criança. Voltando então, né? Olha, só dei um rolezinho aqui, mas vamos voltar, que eu estava falando sobre o Dia dos Pais. Eu gosto muito de ter essa analogia de que Deus é como um pai para nós. Então, nada mais propício também, o Dia dos Pais foi agora há pouco, da gente estar fazendo essa homenagem ao grande e único Criador, que é o nosso grande e único Pai de todos, onde Ele cuida da gente como esse pai autoritário, no sentido de como que fala isso? De autoridade, né? Não de autoritarismo. Então, não é autoritário, na verdade, é de autoridade que eu queria falar. Onde ele está acima, e é ele que conhece tudo e todos, ele que conhece todas as regras e leis, porque foi ele que determinou, e a gente só precisa usar os nossos pilares de acreditar e confiar de que aquilo é para o nosso bem. Então, voltando, né, como um filho que muitas vezes não entende quando o pai vai levar para tomar vacina e acha que o pai tá matando, ou poxa, meu pai tá me machucando, ele tá me fazendo essa mulher, ou esse homem, sei lá, né, esse enfermeiro me dá uma injeção e que horror, esse pai não me ama. Muitas vezes a criança pensa dessa forma. E logo depois, nada como um pirulito de gelatina ou um chocolatinho para agradar e ele entender que passou. Mas com a gente funciona da mesma forma. Quando a gente recebe um desafio maior, a gente não entende e a gente acha que Deus, então, está nos fazendo sofrer, ou que cadê esse Deus não existe. E é bem interessante, porque é bem comum a gente escutar isso quando a gente passa por alguma situação, não necessariamente tragédias, mas qualquer situação pode vir a acontecer, de vir o sofrimento e a gente achar então que é porque Deus não nos ama, ou cadê Ele, ou qualquer coisa assim. E Deus me livre, não é por aí, né? Deus está aqui com a gente, Ele está fazendo tudo para o nosso bem. Esse é o grande... É a grande terra, vamos dizer, se a gente for pensar nessas sementes de bitahon, né, de confiança e de emuná, de fé, a terra onde eu coloco dentro essas sementes, eu saber que eu sou muito pequenininha para entender o que está acontecendo e por que está vindo esse sofrimento, mas eu acredito e eu confio que isso é para o meu bem. E eu acredito aqui que todo mundo que está comigo já passou por alguma situação, pelo menos na vida, onde percebeu depois, uau, realmente isso foi pro bem, isso passou e foi da melhor forma possível, nem pude imaginar que ia chegar num ponto desses, e foi por isso que aconteceu XYZ. Inclusive ontem foi interessante também, porque eu tava com meu filho, a gente batendo um papão, assim, e de repente eu falei, opa, não tem lição de casa hoje? E ele ficou doido comigo, né, porque, poxa mãe, a gente tá aqui conversando e você vem com lição e tudo mais, e tarará. Eu falei, olha, o papo tá muito bom, mas a gente pode conversar em outra hora, agora tá na hora da lição. E ele fez, assim, um show porque tá cansado, porque não queria fazer a lição e tudo mais. E a lição era justamente para ler um livro, e ele não queria ler o livro e tal. E eu fiquei refletindo sobre isso, que às vezes eu me pego
Eu me pego, assim, nessas brigas com Deus, né? Eu acho que todo mundo já se questionou em algum momento, quando vem algum desafio, quando assim, eu tô tão confortável aqui, tranquila, sei lá, na praia, chupando meu picolé, e de repente, sei lá, acontece alguma coisa que eu vou precisar sair desse meu conforto, né? Eu quero dormir, vem o cara lá gritar do milho, sei lá, do biscoito e tudo mais. Então, a gente se pega muito fazendo isso, né? A gente tá tranquilo, tô aqui conversando, sossegado, o que tinha que vir a acontecer isso. Mas a gente sabe que a lição de casa é uma coisa importante, uma coisa boa para aprendizado, para conhecimento, para rever a matéria ou qualquer coisa parecida. Mas a criança não, né? A criança tá lá confortável e quer continuar o bate-papo furado. Então é sobre isso, né? Não que o Gente, um parênteses, por favor, não que o bate-papo furado com o filho não é algo essencial, especial, maravilhoso, sem dúvida. Mas eu acredito que quando a gente tem algo para fazer, que não pode ser deixado para depois, né? Então, assim, a lição precisava ser feita ontem, era para hoje e tudo mais. Então, esse bate-papo, ele pode acontecer em outro momento e deve acontecer em vários outros momentos. Então, é isso, né? Eu acredito que quando a gente enxerga Deus dessa forma, íntimo, porque ele é íntimo, ele tá dentro da gente, e ele tá fora da gente, e ele tá em tudo, e ele tá em todos. E quando a gente vê dessa forma, não como algo separado, ou como algo distante, né, como eu já coloquei aqui também, aquele senhorzinho de barba branca sentado lá no céu, batendo o cajado, isso não pode, é pecado, ou qualquer coisa assim, não é por aí, né, isso é imagem de desenho animado, ou de filme, ou do que tentaram colocar pra gente quando a gente era criança. A gente cresceu e a gente deve olhar para Deus de uma outra forma. Desde pequeno, eu acredito que a gente deve ensinar nossos filhos que Deus não é esse cara, né? Porque Deus não é um cara, Deus é tudo, Deus é todos, Deus é infinito, é ilimitado. E Ele só quer o nosso bem. Assim como nós, como pai e mãe, né? A gente quer o bem dos nossos filhos. E parece que a gente tá fazendo mal quando a gente fala, não vai sair hoje. Ou, sei lá, isso você não vai poder comprar, ou qualquer coisa assim. Não é por mal, não é porque a gente não gosta e a gente quer ver nosso filho sofrer. E sim porque a gente conhece os limites que a vida impõe e a necessidade de colocar esses limites. Então, dessa mesma forma, quando vem um desafio pra gente e a gente sofre, acreditar e confiar que esse desafio veio de quem mais nos ama na vida, que é quem nos colocou nesse mundo real aqui, né? Teve nosso pai, nossa mãe, que fizeram esse canal, mas a gente só tá aqui porque Deus quer que nós estejamos aqui como almas, né? Como corpo, como seres humanos para realizar nossa missão novamente, única e insubstituível. Então, quando a gente acredita que tudo que vem para nossa vida é para a gente realizar essa missão, é para a gente aprender, é para a gente crescer, ou seja, é para o nosso bem, aí fica tudo mais leve e a gente consegue enxergar e viver, mesmo sem entender, que tudo é para o nosso bem. Para mim, isso é vital, é motivacional, é tudo. É o que traz a esperança e a vontade de estar viva todos os dias, de acordar todo dia de manhã, pular da cama e fazer o que eu tiver que fazer, com essa certeza de que tudo que vai vir para mim, qualquer pessoa, qualquer situação, é para o meu bem. Isso é dificílimo, né? Eu sou humana como vocês, então como é difícil a gente colocar isso em prática, como é difícil a gente lembrar de tudo isso na hora que acontece o perrengue, que acontece o desafio. Mas quanto mais a gente nutre esses músculos, essas sementes, quanto mais a gente dá água, dá terra, cuida, né? Eu costumo brincar hoje em dia como se fossem aplicativos que a gente instala dentro da gente, às vezes dá uns bugs, às vezes eles desaparecem, dá uns apagões, mas estão instalados, eles precisam voltar. Então a gente precisa germinar isso, a gente precisa plantar, a gente precisa colher, para poder colher, né? A gente só vai colher o que a gente está plantando. Então não adianta a gente querer ter toda essa confiança e essa vontade, né, que a gente tem de levar uma vida mais leve, mais plena, se a gente não planta a emuná e a bitahon, a nossa fé e a confiança que existe um Criador fazendo tudo para nós. Né? Enquanto a gente planeja, Deus dá risada, não é assim que o provérbio judaico fala. Então, a gente precisa acreditar que tem esse Deus planejando e fazendo, e a gente só precisa dar o nosso primeiro passo, que é aí que eu volto para Elul, que é justamente, eu estou para o meu amado, eu vou para Deus, eu caminho para Ele, e Ele está cheio de amor para me dar. E aí eu começo a fazer a minha introspecção, e a minha autorreflexão, e o meu autojulgamento, e começo a lembrar coisas que eu fiz e que de repente pode ter desagradado Ele.
como, por exemplo, quando eu penso que eu falei de um jeito ruim com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com meus filhos, com quem quer que seja, eu poderia ter sorrido mais, eu poderia ter me aproximado mais, ajudado mais. Nesse sentido, eu vou fazendo essa introspecção e pensando quanto que eu gostaria o ano que vem de fazer diferente. E poder olhar para o ano passado, esse ano que está passando, né? Estamos entrando aí no último mês, e falar, uau, consegui fazer diferente do ano anterior. Pequenas coisas, pequeniníssimas coisas, mas sim, eu mudei, eu consegui, nesse pontinho que estava difícil, eu consegui passar, uma viradinha de chave que eu dei, uma pessoa que estava me aborrecendo que eu consegui ficar de boa, ou qualquer coisa que eu consegui evoluir, que eu consegui ir para frente, aprendizados novos, e aí eu vou instalando cada vez mais esses aplicativos, eu vou, essas sementes vão entrando cada vez mais no fundo da terra, até a hora que eu começo a ver um pedacinho aí do tronco do galho, né, querendo sair para fora da terra, e aí eu fico super feliz de falar, que legal, consegui nesse desafio ter essa confiança, ter essa fé, já estou conseguindo enxergar esse potencial, essa vontade, essa motivação de ter essa confiança, de saber, mesmo sem entender, que tem um Criador, que tá tudo bem. E muitas vezes não, muitas vezes a gente tá num desafio e caramba, não consegui, olha só, né, passou esse desafio hoje, depois de alguns meses, alguns dias, algumas semanas, ou até de anos, eu olho e falo, caramba, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter tido mais confiança e fé em Deus, que isso era pro meu bem, e eu não consegui naquele momento perceber isso, e xinguei, e briguei, e reclamei, não precisava tudo isso. Então, tudo bem, porque tanto faz de quem é a culpa, de quem é o culpado. Eu não ando para trás, eu ando para frente. Então, eu ando para trás só para reviver essas situações, para poder ressignificar, para poder sim ir para frente, para poder ir para cima. E se a gente fica preso no passado e se culpando ou procurando culpados, isso só traz peso. Aí sim, né? Traz o peso, traz remorso, traz ressentimentos e só sentimentos de peso e de ego, né, de que a gente quer as coisas do nosso jeito e tudo mais. Quando a gente tá aqui, não pra gente, não pelo nosso ego, mas sim pra Deus, sabendo que a gente tem essa missão e que a gente tá aqui pra isso, a gente para de se culpar tanto, de se colocar nesse lugar de essenciais, nesse lugar, né? Como eu sempre falo, a gente tá dos dois lados, a gente é único, insubstituível, mas a gente é muito pequenininho, a gente é um pó de areia, né? Um grãozinho de areia. Então, aí eu entendo que não, eu tô aqui só pra Deus, eu tô aqui pra servi-lo, não é pra me servir, não é pra mim, e sim pra Ele. Que até uma coisa que me veio agora também, eu quero também deixar mais um parênteses aqui, que muito desses últimos episódios eu tive um pouco mais de dificuldade de gravar, foi bem interessante, porque eu tava um pouco ansiosa e receosa, né, ao mesmo tempo, de querer passar o máximo de informações possíveis, ao mesmo tempo não, né, então, por outro lado, não esquecer de nada, e gente, mais um parênteses dentro do parênteses, tô aqui na menopausa, quem tá vai se identificar bastante também, nessa tá vendo, esqueci o nome da palavra, quando é pré-menopausa, já, enfim, vai vir a palavra. Eu esqueço pra caramba. Então, assim, eu tô vivendo situações engraçadíssimas na minha vida e tô tentando não focar nisso, porque me falaram que vai passar, eu não vejo a hora disso passar, mas eu tenho esquecido muita coisa e coisas assim que depois eu, caramba, por que eu fui esquecer disso, né? Então, gravando os últimos episódios, eu fiquei muito preocupada e ansiosa de querer passar as informações, de não querer esquecer nada. Inclusive, no último, ainda usei um roteirinho, até falei pra vocês que eu precisava buscar lá a neuroplasticidade do cérebro e tudo mais, quando são coisas que eu já tenho dentro de mim, mas que eu tava um pouco até desmotivada mesmo de estar gravando por estar com medo de esquecer. E aí, olha só, né, por isso que eu quis trazer esse parênteses, que eu acho que pode vir ajudar algumas pessoas que podem estar nessa procrastinação, ou nessa desmotivação, ou nessa autoexigência e cobrança muito grande. Quando a gente se pressiona demais, a gente não consegue fazer. Então, como eu transformei, né, como eu mudei, tô aqui agora de novo gravando pra vocês, livre, leve e solta. Eu conversei muito comigo no sentido de que eu faço isso porque eu sinto que eu preciso executar a minha missão. Eu sinto que dentro de mim, como todos os seres humanos têm, dons e talentos. Então, como que eu posso deixar algo que Deus me deu e não usar? Seria, né? É bem isso. Eu recebi um presente. De quem? Do rei, do maior de todos, de Deus. Deus me deu um presente. E de repente eu não vou usar esse presente, eu vou deixar ele guardado. E esse presente, ele não é pra mim. Ele não é pra eu usar e me sentir, olha como eu sou poderosa que eu ganhei esse presente. Não. Esse presente eu recebi justamente para completar o quebra-cabeça que ele está fazendo. Então, se cada um de nós, em, sei lá, 8 bilhões, eu acho que de habitantes, conseguirmos usar
de uma forma tranquila, plena, assim, fluida, né? Fluindo o nosso dom e talento único que Deus nos deu, a gente vai completar esse quebra-cabeça. É um momento onde a gente vai se unir, uma peça vai encaixar na outra, e não uma peça querer se sobressair em relação à outra, ou querer dominar o lugar da outra, ou querer ser a outra. Não, né? Cada um sendo a sua pecinha. E aí eu comecei a refletir, pensar, isso que eu tô fazendo aqui é algo que eu recebo, e eu sou só um canal, então não é pra mim. Então, como eu falei no Falha Nossa, como eu falei lá no começo, se eu falar besteira, ou se de repente eu esquecer alguma coisa, ou confundir, como eu confundi na minha formação, que eu falei que eu tava formada há 10 anos e são 20, enfim, é isso, é sobre isso, né? Tudo bem eu esquecer, tudo bem eu não fazer perfeito, não tem que ser perfeito. Graças a Deus eu sou imperfeita, eu tô viva pra me aprimorar, pra crescer, pra aprender, né? Se fosse perfeita eu não estaria mais aqui. Então, graças a Deus estou aqui com vocês e essa é a minha motivação constante, diária, de pular da cama pra me aprimorar mais, pra crescer mais, pra aprender mais, pra, sei lá, pra estar aqui com vocês. Então, eu acho que foi uma virada. No começo eu estava indo muito bem, como eu falei, é o pão da vergonha. Parece tudo muito fácil, eu acho que todo mundo já passou por isso com novos projetos. No começo parece que vai, né? A gente recebe, parece uma força maior, uma motivação maior e vai. E de repente a gente breca. E essa hora que a gente breca é justamente o nosso Yetzirará, que eu contei para vocês, né? Que a gente tem duas almas, e a nossa má inclinação, é o nosso instinto de sobrevivência que vem para nos trapacear, para colocar o pezinho e a gente cair, mas a gente levanta, que é isso que eu falei também no episódio das recaídas. E essa é a beleza do ser humano. Quer dizer, nem sei se eu falei, né? Você vê, eu já esqueci se eu falei isso. Se eu não falei, vou complementar agora. Que a beleza do ser humano é justamente essa. É quando a gente cai, não é que a gente fica no chão, a gente levanta para poder cair de novo. Então a gente só pode cair de novo e ter milhares e milhares de recaídas porque a gente levantou em algum momento. Então essa é a beleza, a gente conseguir levantar. Então o Yetzirará vai vir, ele vai pôr o pezinho dele, ele vai querer dar a rasteira dele, mas a gente tem que levantar e mostrar para ele quem manda. Então ignorar, isso sim, a gente deve ignorar, né? A gente não deve negar nem ignorar o que a gente sente, mas essas trapaças que a gente percebe, né, na sutileza, a gente vai tendo esse discernimento, que vão acontecendo esses desafios que é só para nos pegar, que são as pegadinhas da vida, a gente já não cai mais. E quando a gente cai, a gente sabe que é esse danadinho querendo pegar a gente, mas aí a gente levanta mais forte ainda e voa mais alto. Porque se a gente caiu, a gente vai para o chão, mas a gente vai mais alto depois. E sempre com aprendizado, sempre podendo crescer mais, poder se aprimorar mais. Então esse é o momento da gente olhar para trás desse ano, não como algo pesado, não como algo para que não vai nos levar a uma depressão, Deus me livre, mas sim como algo de amargura, de dor, de ai, que cagada que eu fiz, sabe? Por que eu precisava ter feito essa cagada? Por que eu precisava ter falado daquele jeito? Por que eu precisava ter reagido daquele outro jeito? Por que eu precisava ter reclamado tanto? Por que eu não vi tal coisa naquela hora? Enfim, N coisas que a gente pode voltar e não ficar se culpando, se martirizando e se pesando, e sim se limpando. Tudo bem, eu falei do jeito que eu não precisava ter falado, eu reagi da forma que eu poderia ter feito de outra forma, reclamei ao invés de agradecer, mas eu considero tudo isso e eu não quero mais fazer. Chega. Daqui pra frente eu quero ser diferente. Então, toda vez que vier uma situação parecida daquela que eu reagi, deixa eu pensar em N outras possibilidades que eu poderia ter feito, porque vai acontecer outras situações e eu vou lembrar. Não, desse jeito que eu vivi, eu não quero viver de novo. Olha só, eu pensei nessas outras estratégias que agora sim é a hora de pôr em prática. Eu não volto no tempo, mas essa é a beleza, né? Deus continua dando vida pra gente. Enquanto a gente tá vivo, a gente tem jeito. A gente tem jeito pra mudar, a gente tem jeito pra fazer diferente, pra ser diferente, para fazer diferente e usar como recurso as nossas vestimentas da alma, que é como a alma se expressa nesse mundo, que é nosso pensamento, fala e ação. Então, a gente poder usar esses recursos para o bem, falar para o bem, pensar coisas boas e agir, sem dúvida, sempre focando nesse lugar onde eu sou muito, muito, muito pequena, mas ao mesmo tempo eu sou imensa diante do meu propósito único e insubstituível. Então é isso, vamos plantando Bitachon e Emuná, nossa confiança e fé que existe um Criador. Isso é muito gostoso, é
É um prazer indescritível a gente poder tirar essa responsabilidade das nossas costas, de que tudo tem que ser do nosso jeito, nas nossas costas, da forma que eu quero ou qualquer coisa assim, e saber que eu preciso me responsabilizar só e apenas pelos meus atos, pelas minhas palavras, pelas minhas escolhas. Então, o que vai ser o resultado não depende de mim. O que depende de mim é escolher para o bem. É sempre usar o manual que existe, o manual de Deus, de sabedoria, do que eu devo fazer. Então, tem coisas que são abomináveis, tem coisas que a gente tem certeza que não é o caminho. E quando eu me pego, sei lá, mentindo, mesmo que seja para mim mesma, né, fingindo que é uma coisa, como por exemplo, que eu dei para vocês em relação a esses episódios, que foi mais difícil de eu gravar, eu não preciso mentir. Falar, não, tá tudo ótimo, super fácil e tudo mais, não é fácil. Mas eu tenho um fator motivador, um fator que me alimenta, que é essa fé, que é essa confiança de estar seguindo num propósito, de estar seguindo num caminho, e que eu sei que se eu não colocar uma disciplina, que eu também falei no episódio de disciplina leve, se eu não colocar essa disciplina, esse rigor até, muitas vezes, de levantar e de fazer, e de me proporcionar e proporcionar para quem quiser que seja esse momento, não vai fazer sentido. Então, por mais que às vezes é difícil, eu me coloco nesse lugar, né? E é isso. Então, eu quero continuar falando sobre Emuná e Bitachon nesse mês, continuar falando principalmente sobre Elul, que é esse último mês, que é super importante a gente fazer essas reflexões, a gente voltar para ir para frente, como uma flecha mesmo, né? Que vai para trás para a gente poder ir mais alto para frente. E já recebi algumas perguntas, eu tô aí com acho que 3 ou 4 perguntas na fila, mas eu vou ver se dá para encaixar, mas se não, também deixo elas pro ano que vem, para eu estar trazendo. Acho que é bem legal esse momento de falar sobre esse auto-julgamento, essa introspecção, essa conexão e Emuná e Bitachon. Então é isso, gente, até a próxima, obrigada.